Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Fernanda Fernandes Rodrigues, do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais da Universidade de Brasília. Atualmente ministrando a disciplina de Contabilidade Geral 1, como forma de ajudá-los, de tentar ajudá-los na prova do ENAD, né, que vocês deverão fazê-la daqui a alguns poucos dias. Os professores do departamento do curso se mobilizaram com o objetivo de gravar esses vídeos para tentar auxiliá-los a obter êxito, né, na realização deste exame. Nesse sentido, eu gravei essa segunda parte de vídeo, né, tratando a respeito do conteúdo de contabilidade societária. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. É, Então, conforme é, eu expliquei já para vocês no, na primeira parte do vídeo, né, no primeiro vídeo, nosso objetivo aqui é tratar a respeito da área de pesquisa, né, da contabilidade societária. Então, vou mostrar aqui para vocês novamente, né, o professor Eduardo Bona fez o levantamento com uma aluna de quais eram as questões de cada conteúdo apresentado nesse exame. Então, o que que era de contabilidade societária, contabilidade tributária, perícia, auditoria, teoria da contabilidade, etc. Então, com base nessa planilha de dados levantados por ele, né, e pela aluna, eu fiz aqui nos últimos 3 anos o levantamento de quais eram os conteúdos das questões que trabalharam a contabilidade societária. Nesse sentido, a gente observa aqui que nós tivemos questões que trataram, né, 4 questões em 2015, sobre o regime de competência, sobre o balanço patrimonial, no quesito legislação, investimentos e sobre balanço patrimonial ativo não circulante. Em 2018, a gente teve aqui reconhecimento da receita na DRE e uma questão sobre demonstrações de fluxos de caixa. Nós tivemos em 2022 7 questões abordando estoques, demonstrações contábeis, balanço e DRE, outra de estoques, investimentos, SPED, na escrituração fiscal, instrumentos financeiros e uma sobre o teste de impairment, redução ao valor recuperável. E aqui, né, em 2025, é uma surpresa sobre o que poderá cair nesse próximo exame que será realizado ainda no mês de novembro. Bom, a primeira parte do nosso vídeo, nós falamos a respeito das questões conceituais e resolvemos as 2 questões de estoque que foram apresentadas no exame de 2022. Neste vídeo agora, a gente vai trabalhar com vocês as questões que abordam demonstrações contábeis, balanço patrimonial e DRE, bem como essas questões do regime de competência. Então, nesse sentido, relembrando aqui algumas questões, né? As demonstrações contábeis, de acordo com a legislação, é, a Lei 6.404, nós temos lá o balanço patrimonial, a demonstração de resultado, a demonstração dos lucros e prejuízos acumulados e a demonstração dos fluxos de caixa. Mas o CPC 26, ele revisa, né, a questão da aplicação, da elaboração das demonstrações contábeis, de forma que o rol de demonstrações contábeis obrigatórias seria o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício DRE, bem como a demonstração do resultado abrangente, DRA. E aqui, de forma complementar, então a gente não exclui a presença da DLPA, mas, mas a gente introduz a figura da DMPL por entender que ela é muito mais relevante, ela traz muito mais informações das empresas, porque ela não trabalha apenas a linha, né? A coluna, aliás, dos lucros ou prejuízos acumulados, mas de todas as outras contas do balanço patrimonial no grupo do PL, né? Então, a gente tem lá a conta de capital social, de reservas, então, são todas as contas que a empresa apresenta no seu patrimônio líquido. E, além disso, nós temos também a demonstração do fluxo de caixa. Então, a gente percebe que as questões do ENAD, elas focaram basicamente em demonstração do resultado do exercício, e demonstração dos fluxos de caixa. Então, ao longo dos 3 últimos exercícios, a gente não verificou a presença de demonstração das mutações do patrimônio líquido nem DLPA.
Mas a gente entende também que tem uma questão dissertativa que falou sobre DRA. Então, essa também é uma temática que deve ser reestudada, né, pelos nossos alunos para estão se preparando para elaboração, para fazerem essa prova, esse exame nesse mês. Bom, falando um pouco a questão conceitual que aborda as demonstrações contábeis, então, primeiramente, na questão do balanço patrimonial, nós temos lá na Lei 6.404 quais são os critérios de avaliação de um ativo. Então, a gente entende, né, que os elementos do ativo poderão ser avaliados de formas diversas, depende do grupo do ativo que a gente estiver trabalhando. Então, com relação às aplicações de instrumentos financeiros ou direitos de títulos de créditos, eles podem ser mensurados tanto pelo valor justo, quanto pelo valor de aquisição ou emissão, mais reduzido ao provável valor de realização. Então, valor justo, quando eles forem títulos destinados à negociação ou disponível para venda, ou seja, quando não se espera que esses títulos serão mantidos pela empresa até o seu prazo, né, até o seu vencimento. Então, nesse caso, eles serão mensurados a valores justos ou, quando eles forem mantidos até a data de realização, pelo valor do custo de aquisição, menos uma provável perda na perspectiva de esse valor ser inferior ao valor original do título, né? No caso de mercadorias e produtos, a gente já falou a respeito disso, né, no CPC 16, eles serão mensurados pelo custo de aquisição ou produção, deduzidos de prováveis perdas a valores de mercado. No caso, né, o valor realizável líquido desses ativos, desses estoques. No caso de investimentos em participações no capital social de outras empresas, eles deverão ser mensurados pelo custo de aquisição, também reduzidos por uma provável perda, se caso houver, né? Além desses, nós temos demais investimentos também mensurados ao custo de aquisição, reduzidos a prováveis perdas, ou no caso de valor de mercado, quando este for inferior. Para fins de itens do imobilizado, nós temos o custo de aquisição, reduzidos de prováveis, né, de saldos de depreciação, amortização ou exaustão. Normalmente, os ativos do imobilizados, eles são reduzidos de depreciação e exaustão quando se referir a bens, né, é, naturais, da natureza. Então, tipo, poços de petróleo, jazidas de minérios, então eles estão sujeitos à redução pela exaustão. Já os bens do intangível são os custos incorridos na aquisição, reduzidos de possíveis amortização. Então, a gente vê a amortização mais impactados no intangível, não necessariamente no imobilizado, mas a legislação traz a amortização aqui, em caso, né, de ocorrer algum tipo de ativo, né, com essas características. Bom, com relação aos ativos de longa duração, ou seja, decorrentes de operações de longo prazo, ativos não circulantes, a legislação diz que eles serão ajustados a valores presentes e demais ajustes quando houver necessidade, ou seja, quando houver efeito relevante. Então, o que a gente tem aqui na prova, na questão 12, lá do exame de 2015, nós temos a seguinte informação. No Brasil, as normas internacionais de contabilidade tiveram como marco regulatório as publicações da Lei 11.638 de 2007, que, no caso, atualizam a Lei 6.404 com base nesses padrões internacionais de contabilidade, e da Lei 11.941 de 2009, que determinaram a adoção inicial aos padrões internacionais de contabilidade nas empresas brasileiras. Nesse sentido, a legislação societária determina que, no balanço patrimonial, os ativos e os passivos decorrentes de operações de longo prazo devem ser ajustados ao valor presente e os demais ajustados quando houver efeito relevante, conforme a gente pode ver aqui na própria legislação. Então, é exatamente esse trecho, né, sobre a questão da avaliação dos ativos que a questão foi trabalhada, né? Então, é simplesmente uma questão da legislação, da aplicação do texto da legislação, para resolvermos esse item. Continuando, então, sobre os critérios de reconhecimento de receitas e despesas,
A legislação, né, no seu artigo 177, traz que a escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos na legislação comercial e desta lei, aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, levando-se em consideração, né, que esses itens deverão ser reconhecidos sob o regime de competência. Então, é o regime de competência, que é o regime de base de reconhecimento de receitas e reconhecimento de despesas. O CPC 26 corrobora essa informação da legislação, dizendo, né, que a entidade deve elaborar as suas demonstrações contábeis, exceto, obviamente, o fluxo de caixa, que é sob regime de caixa, utilizando-se o regime de competência. Então, relembrando um pouco sobre a questão conceitual do que é o regime de competência, esse regime diz que as receitas deverão ser reconhecidas no momento em que houver a incidência, a ocorrência do fato gerador da receita. Então, no caso de uma empresa prestadora de serviços, a ocorrência do fato gerador ocorre quando a empresa presta o serviço. Então, naquele momento, a receita é considerada ganha, auferida. Já para fins de regime de caixa, o que vai ser levado em consideração é quando essa receita for recebida. Então, por exemplo, eu posso prestar um serviço em dezembro e só receber em janeiro. Nesse caso, no exercício, no ano seguinte é que essa receita seria reconhecida, e não em dezembro do exercício anterior. Tá? Então, regime de caixa e competência trazem essas diferenças temporais quando a gente tem essa divergência entre o momento que o serviço é prestado ou o produto é entregue, né, na venda e o período em que ele vai ser recebido. Por quê? Porque as empresas, elas podem vender a prazo ou elas podem receber antecipadamente por serviços ou produtos que serão entregues no futuro. Então, esse descasamento entre os recebimentos e a ocorrência do fato gerador é que traz essas divergências entre o regime de caixa e o regime de competência. Se as empresas trabalhassem, né, prestando serviços ou vendendo produtos sempre à vista, o regime de caixa e o regime de competência seriam exatamente iguais, não haveria nenhuma diferença entre os valores considerados, né? Lucro seria exatamente ao caixa das empresas. Mas, dado que existem essas possibilidades de recebimento antecipado ou postergado ao serviço prestado ou à venda realizada, é que existe essa diferença entre regime de caixa e regime de competência. Mas o que diz a legislação e o que diz o CPC? O regime que vai ser considerado para a elaboração das demonstrações contábeis, especialmente, né, da DRE, é o regime de competência. E, obviamente, as despesas também serão atribuídas na data em que houver o consumo desses bens, né? Então, se eu tenho lá um material que está sendo utilizado no processo produtivo de fevereiro, é em fevereiro que essa despesa deverá ser atribuída, independentemente de eu ter comprado os materiais antecipadamente, né? Então, é assim que a gente acaba por mensurar as receitas e as despesas das entidades. Então, nesse sentido, a gente tem lá uma questão também de 2015, que tem também essa questão conceitual, né? Então, nós temos lá, em janeiro de 2015, uma empresa solicitou empréstimo a determinada instituição financeira para pagamento em 10 meses. Foi registrado na contabilidade o valor recebido em conta de ativo e o valor total do empréstimo em conta de passivo. Os encargos financeiros, ou seja, os juros incidentes sobre os empréstimos, foram debitados em uma conta redutora de passivo denominada encargos financeiros a transcorrer. Então a gente fez aqui, né, como que seria a escrituração desse evento lá em janeiro, quando ela captou o empréstimo. Então, debitou-se bancos pelo valor total recebido, debitamos os encargos financeiros a transcorrer e creditamos a conta de empréstimos, que é o passivo. Então, esses encargos financeiros a transcorrer, eles se referem a uma conta redutora, retificadora do passivo, a conta empréstimos. Então, à medida que o tempo vai passando, a empresa precisa apropriar a despesa financeira. Por quê? Porque esse passivo vai sendo onerado em função do prazo em que a empresa se mantém com esse empréstimo não fazendo, né, o pagamento dessa dívida. Então,
os encargos financeiros incidentes sobre os empréstimos foram debitados em uma conta redutora do passivo, denominada encargos financeiros a transcorrer, tendo sido essa conta posteriormente apropriada para despesas financeiras no resultado, à medida que o tempo vai sendo transcorrido. Então, quando o tempo vai passando, ou seja, a partir de fevereiro, uma parcela de juros já vai ser incidida no valor total dos meus empréstimos. Então, se refere à despesa financeira, que é uma conta da DRE, e a gente vai diminuindo esse passivo, né? Essa conta de encargos financeiros a transcorrer. Então, nessa situação, esse registro contábil dos encargos financeiros, que vai sendo apropriado ao longo do prazo do empréstimo que a empresa se manter, né, com essa dívida, com essa obrigação de liquidar, deverá ser reconhecido tendo por base o princípio da competência. Então, a letra correta é a competência. Então, entenda que entidade, o princípio da entidade é quando, por exemplo, sócios, uma vez que você tem a segregação de pessoa física e pessoa jurídica, as pessoas não podem ser confundidas. Então, o que pertence à empresa, o capital que eu cedi, que eu doei para que essa empresa iniciasse suas atividades, agora pertence à empresa e não a mim, pessoa física. Prudência é o princípio, né, que do conservadorismo. Então, quando a gente tem ativos e passivos com diferenças de valores, a gente precisa antecipar possíveis perdas e postergar a estimativa de possíveis ganhos. Então, a ser prudente é ser conservador, né? É reconhecer, por exemplo, que um estoque que eu não vou recuperar o valor que eu poderia ganhar porque parte dele foi danificado, porque a moda, né, não deixa mais esse possível estoque ser vendido pelo preço que se esperava ser vendido. Então, de forma prudente, eu reconheço essa possibilidade de perda antecipadamente, mesmo que o produto ainda não seja vendido. Continuidade é que a gente não consegue determinar em que momento que a empresa vai deixar de existir, né? Quando isso ocorrer, a mensuração da empresa vai ser diferenciada. Por quê? Porque hoje, entendendo que a empresa terá uma continuidade, os valores desses ativos são precificados a custos históricos, né? Em grande parte a custos históricos. Mas entendendo que a empresa será descontinuada, a mensuração dessas empresas, desses itens do ativo, por exemplo, poderão ser verificados a valores justos ou a valores de mercado, né, o valor de realização, tipo terrenos. Uma vez que eu espero vender essa entidade, não continuá-la, não faz sentido eu ter um terreno, por exemplo, que eu paguei 20 mil, sendo que hoje ele vale 2 milhões, por exemplo, né? Então, a base de mensuração também seria diferente, considerando continuidade ou descontinuidade do negócio. Competência é o item que a gente acabou de falar. E atualização monetária, uma vez que havendo ambiente inflacionário, a gente poderia reconhecer aqui ganhos ou perdas na avaliação monetária desses ativos. Então, a resposta correta é a competência. Bom, continuando aqui, a questão sobre ativos de longa duração, nós temos a questão 16, que trata aqui, né, uma sociedade empresária apresentou os seguintes dados referentes ao seu balanço patrimonial em 31 de 12 de 2014. Então, nós temos várias informações aqui, contas, né, e os seus respectivos saldos, e a questão diz, com base nos dados apresentados, conclui-se que o ativo não circulante em 31 de 12 de 2014 foi de... E aí nós temos possibilidades de respostas aqui. Como que a gente classifica, né, os itens do nosso ativo não circulante? Então, nós temos que o ativo não circulante ele é subdividido em 4 grupos, que é o realizável a longo prazo, as contas de investimento, contas de imobilizado e contas de intangível. Como a gente pode perceber, as contas do ativo realizável a longo prazo podem ter características muito semelhantes com as de curto prazo, mas a diferença entre o que classifica-se em realizável a longo prazo ou curto prazo é ou o exercício social da empresa, que no caso seria 12 meses. Então, se forem realizados até 12 meses, seriam classificados no ativo circulante, ou posterior a 12 meses, ou seja, o exercício social, seriam classificados no realizável a longo prazo, ou seja, dentro do não circulante.
Mas, além disso, a gente tem aqui dentro do realizável a longo prazo, no caso, né, a legislação também coloca que empréstimos para sócios poderá ser classificado dentro do longo prazo, mesmo que a expectativa de recebimento desses empréstimos seja no curto prazo. Então, a lei faz, né, com que a gente classifique esses títulos dentro do realizável a longo prazo. Então, das contas que nós temos aqui, a gente consegue identificar, né, que obras de arte, por exemplo, é um item de investimentos. Está classificado aqui dentro da conta, dentro do grupo de contas de investimentos. Nós temos móveis e utensílios, que está dentro do grupo do imobilizado, móveis e utensílios. Assinaturas e anuidades a apropriar é uma conta do ativo circulante. Então, nosso objetivo é levantar o ativo não circulante, essa conta não faz parte desse grupo. Mercadorias para revenda são os nossos estoques, também é do circulante. Bancos conta movimento, ativo circulante. Móveis para utensílios, a depreciação desse item. Tá aqui, né? Porque a gente viu que o imobilizado, ele é precificado, ele é mensurado com base nos itens, né, que compõem, que vão ajudar a entidade a obter recursos, né, não com as suas operações. Então, investimentos, ele tem essa característica de não estarem vinculados ao negócio propriamente dito da empresa, mas eles estariam reduzidos aos valores de depreciação, amortização ou exaustão, de acordo com a legislação. Então, nesse caso, a gente tem aqui a depreciação, né? Imputando aqui a redução dos valores dos nossos itens de móveis e utensílios. Empréstimos para sócios, como eu disse, está aqui dentro do realizável longo prazo. Ajuste a valor presente de duplicatas a receber de 14 meses. Então, perceba que a gente tem aqui, ó, títulos a receber, né? Para 14 meses. Então, como o nosso exercício social tem 12 meses, tudo aquilo que for posterior a esse período vai ser classificado dentro do realizável a longo prazo. Então, a gente tem aqui duplicadas a receber, menos a possibilidade, né, de trazer esses itens a valores presentes, bem como possíveis perdas, se forem, né, consideradas aqui. Não é o caso dessa questão, mas se a gente tivesse aqui uma expectativa de perdas, uma estimativa de perdas desses títulos, essa conta também seria reduzida desses valores. Nós temos aqui direitos autorais, que se referem a itens do intangível, e nós temos instrumentos financeiros para negociação imediata. Então, como a perspectiva de negociação desses títulos é no curto prazo, eles compõem também o ativo circulante da empresa. Então, perceba que do realizável a longo prazo, nós temos 7.500 de empréstimos para sócios, duplicadas a receber 100 mil, reduzidos do valor presente 22 mil, então total do realizável a longo prazo 85.500. Obras de arte 15 mil, móveis e utensílios 25 mil, reduzidos da depreciação 2.500, 22.500, total do imobilizado. E o intangível direitos autorais 5.100, totalizando os somatórios aqui desses itens do não circulante, 128.100 é a alternativa certa, letra B, dessa questão, né, do ENAD. 128.100 é a resposta correta dessa questão. Ativo não circulante dessa sociedade empresarial. Bom, com relação aos demais grupos, né, a gente verifica que eles são atribuídos à ordem decrescente do grau de liquidez. Então, conforme a gente viu, né, ativo circulante, ativo não circulante, compostos pelo realizável longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. Então, perceba que o realizável longo prazo é representado pelos direitos realizáveis após o término do exercício seguinte, assim como os derivados de vendas, adiantamentos ou empréstimos a sociedades coligadas ou controladas, diretores, acionistas ou participantes no lucro da empresa, que não constituírem negócios usuais na exploração do objeto dessa companhia. Então, conforme a gente pode ver, esse item, né, de empréstimos aos sócios seria classificado como um realizável a longo prazo. Bom, com relação à questão de resultado também, nós temos aqui, né,
questão 10 do ENAD de 2018, que tem aqui uma perspectiva de como deverá ser atribuído a receita dessa empresa. Então, veja, uma empresa presta serviços de internet banda larga e comercializa o modem Wi-Fi. No mês de dezembro, a empresa oferece o seguinte pacote promocional. Então, o cliente que adquirir o plano Mega de internet por 10 meses pagará 10 parcelas fixas de R$ 100 por mês e receberá gratuitamente o modem Wi-Fi. Então, a primeira hipótese, o modem é grátis, ou seja, um pacote promocional de 10 parcelas a R$ 100 ao mês, totalizando, né, R$ 1.000 o valor da receita de vendas desse pacote promocional. Mas existe uma outra possibilidade, né, que esse modem, ele pode ser vendido separadamente pela empresa. Então, ele pode ser adquirido de forma avulsa por R$ 300. E nesse caso, o plano Mega sem o modem é oferecido por uma mensalidade de R$ 90 pelo mesmo período, ou seja, 10 meses. O desconto oferecido no combo é proporcional ao modem e ao serviço de internet. Então, nessa segunda hipótese, sem o modem, significariam 10 parcelas a R$ 90 ao mês, totalizando R$ 900, mais o modem separado R$ 300, então o pacote custaria ao cliente R$ 1.200. Então, nesse caso aqui, R$ 200, né, seria a diferença, o desconto para essa possibilidade de escolha do cliente, né? Então, considerando essa situação, se um cliente adquirir o pacote promocional no dia 1º de dezembro e no mesmo dia ocorrerem a instalação do modem e o início da prestação de serviço de internet, a empresa, seguindo a NBCT G 47, que é a Receita de Contrato de Cliente, deverá registrar. Então, perceba que aqui nesse caso, ele diz também, né, que o desconto é oferecido no combo é proporcional ao modem e ao serviço de internet. Então, o modem não sai por R$ 200, ele sai proporcional, ou seja, R$ 300 sobre 1.200 representa 25% o preço do modem, né, do total da receita que a empresa obteria. Então, nesse sentido, 750 seria o valor do pacote para a prestação do serviço, e R$ 250 seria o valor da venda do modem para a empresa. Então, nesse caso, o registro, né, no dia 1º de dezembro para essa empresa, ela deveria debitar clientes R$ 325, receita de vendas do modem 250 e apropriação parcial, né, 1/10 do valor referente à parcela do pacote promocional seria R$ 75, ou seja, 750 divididos por 10 meses, R$ 75. Então, nesse caso, a resposta correta seria a receita de venda do modem Wi-Fi em dezembro por R$ 250, né, que é o valor proporcional do modem, né, que na verdade não é grátis totalmente, e a receita de prestação de serviços mensalmente sendo atribuída conforme o serviço for sendo prestado pela empresa, no valor de R$ 75. Então, a receita seria os 750 divididos pelo prazo, né, de atribuição desse recebimento da parcela aqui, mês a mês, ao longo dos 10 meses. Então, as outras alternativas, nós teríamos lá a receita de prestação de serviço mensalmente, conforme o serviço for prestado, no valor de R$ 100, e não reconhecer a receita de venda do modem. Então, o modem está embutido dentro do pacote, ele precisa ser considerado como uma receita de vendas. A receita de prestação de serviço em dezembro no valor de R$ 700 e reconhecer a receita do modem de 300. Isso poderia ser feito se não tivesse falado, né, que o valor do modem é proporcional ao serviço de internet. A receita de prestação de serviço em dezembro no valor de 1.000 e não reconhecer a venda, então não é o correto. A receita de prestação de serviço no valor de R$ 75 e a receita de venda no valor de 25. A venda deve ser reconhecida no momento em que o produto é instalado, né? Então, o modem foi vendido e ele já é instalado para o cliente na data do dia 1º. Então, não faz sentido reconhecer essa apropriação de venda mensalmente, e sim na data em que o modem é entregue e instalado para o seu cliente.
Por fim, a gente faz aqui só umas últimas considerações a respeito dos grupos de contas, né, do passivo, que é dividido em circulante e não circulante. A ideia também é exatamente o prazo, né, do exercício social seguinte. Então, o circulante vai ser até o exercício social seguinte e o não circulante após esse prazo, né, quando o vencimento for maior. Do patrimônio líquido, nós temos as contas capital social, reserva de capital, ajuste a valor patrimonial, reservas de lucros, ações em tesourarias e prejuízos acumulados, né? No caso, quando a empresa não tem um resultado positivo na DRE, ela tem que reconhecer lá os prejuízos acumulados. Então, para fins de capital social do PL, vai ser apresentado o montante subscrito do capital e deduzido de parcelas que ainda não forem realizadas, ou seja, um capital a integralizar, se ocorrer, né? A empresa não integralizou completamente o seu capital. Reservas de capital são reconhecidos nessa conta a contribuição do subscritor que ultrapassar o valor nominal das ações, produtos da alienação de partes beneficiárias ou de bônus de subscrição, ou no caso, né, de resultado de correção monetária do capital realizado, considerando que a empresa faria correção monetária, que não é mais o nosso caso, né? A gente não pode fazer mais correção monetária dos balanços, mas no passado foi permitido. Ajuste a valor patrimonial são os aumentos ou diminuições do valor atribuídos a elementos do ativo e passivo que ainda não transitaram no resultado do exercício por causa do regime de competência, né? Então, esses valores justos desses ativos, quando eles ainda não tiverem sido realizados na DRE. Reservas de lucros são os valores dos lucros que deverão ser constituídos para a reserva legal, reserva estatutária e coisas do gênero. E as ações em tesouraria, quando a empresa readquire, né, as suas ações, elas serão deduzidas da conta. Então, ela também é uma conta retificadora do PL. E para finalizar, nós trouxemos aqui essa última questão, questão 17, que traz, né? A tabela a seguir apresenta os saldos do balancete de verificação de determinada empresa em dezembro de X1. Então, nós temos aqui várias contas patrimoniais e de resultados sendo apresentadas aqui. E nós temos, a partir do balancete de verificação apresentado, deve-se elaborar a demonstração do resultado do período. Desse resultado, 5% será destinado para a reserva legal e o restante para dividendos a distribuir. Posteriormente, deve-se elaborar o balanço patrimonial. E aí, com base nas informações, julgar esses itens que foram apresentados aqui pelo elaborador da questão. Então, nós temos banco conta movimento, é uma conta do ativo circulante, né? Banco conta movimento, caixa também no ativo circulante, capital social, uma conta do PL, contas a pagar, conta do passivo circulante, custo da mercadoria vendida é uma conta de resultado, aqui, né? Conta de despesa. Depreciação acumulada de máquinas é uma conta retificadora das máquinas do ativo não circulante, né? Imobilizado. Despesa de depreciação das máquinas, uma conta de despesa da DRE, conta de resultado. Despesas com salários e despesas operacionais também são contas da DRE. Nós temos estoques de mercadorias, conta do ativo circulante, máquinas, está aqui dentro do ativo não circulante mobilizado, receita líquida de vendas é uma conta da DRE, conta de receitas, e reserva legal, uma conta do patrimônio líquido, reserva legal. Só que perceba que essa conta aqui, ela vai receber 5% do saldo, né, apurado na DRE. Então, perceba que das receitas líquidas 240 mil, menos as despesas incidentes, nós tivemos um lucro de 60 mil. 5% desse lucro representa 3 mil reais. Então, as reservas legais aqui, reserva legal, que era 10 mil de saldo, com mais 3 mil, teve um saldo final de 13 mil. O restante dessa conta, né, desse resultado apurado, 60 mil, 57 mil vai para uma conta do passivo, dividendos a distribuir. De forma que o nosso balanço fica com ativo circulante 170 mil, ativo não circulante 140 mil. Total do ativo 310 mil. Ativo circulante mais não circulante 310 mil. Do passivo, 97 mil. Patrimônio líquido, 200 mil de capital, mais 13 de reservas, 213 mil. 97 mil mais 213, o total do passivo mais PL, 310 mil.
Assim sendo, nós temos como hipóteses, né, de respostas. O ativo imobilizado será 140 mil? O ativo imobilizado é 150 mil menos 10, 140 mil. Então, esse item 1 está correto. O balanço patrimonial é de 320 mil, o total do balanço? Não, é 310 mil. Então, o item 2 está incorreto. O resultado do exercício é 60 mil? Está correto. Resposta 3, correta. O valor da reserva legal é 13 mil e o valor de dividendos será 57 mil? Também estão corretos, né? Esses dois resultados. E, por fim, o patrimônio líquido totaliza 210 mil? Não, está incorreto, porque o total dele é 213 mil. Nesse sentido, então, as questões, né, os itens 1, 3 e 4 são corretos. Então, a resposta correta é a letra C, 1, 3 e 4. Então, pessoal, essa é as respostas, né, das questões que eu me propus resolver aqui com vocês, apresentar os conceitos e revisitar toda essa bagagem de conteúdos necessários para elaborarmos essas questões, né, para desenvolvermos essas questões de societário. Espero que eu tenha ajudado vocês no entendimento, no raciocínio desses itens e gostaria de desejar a vocês uma boa resolução de prova, bom resultado aí nessa próxima etapa da carreira estudantil de vocês, que é a elaboração, né, é, resolução da prova do ENAD. Obrigada pela atenção de vocês e boa sorte aí no desenvolvimento dessa tarefa.